planeta azul que esta semana vai ser verde. Garantir a sobrevivência das grandes reservas verdes do planeta e a biodiversidade é uma grande preocupação dos nossos dias. Talvez por isso mesmo se assista à reanimação dos jardins botânicos, mas com uma nova perspectiva. Motivar o grande público para o respeito pela flora e serem também centros dinâmicos de investigação e estudo. Pelo menos lá fora, em Portugal, a realidade é outra. Os jardins botânicos existem, mas estão em crise. A provar mais uma vez que os bons exemplos vêm de fora, na Cornualha, em Inglaterra, abriu este ano o projeto Eden, a maior estufa do mundo. O enorme sucesso popular deste projeto prova que é possível relançar o conceito de jardins botânicos no novo milénio. A Sofia Leite e o Paulo Freire foram à Cornualha conhecer este novo Eden. Um caminho sinuoso entre plantas e árvores exóticas, uma vegetação luxuriante digna dos jardins suspensos da Babilónia, uma umidade e um calor sufocantes, uma paisagem a lembrar a Amazónia ou qualquer outra floresta tropical. Poderíamos estar algures nos trópicos, em terras ainda por desbravar e que nada devem à presença do homem. Mas, na verdade, não estamos em nenhuma selva amazónica, mas sim numa estufa. Na maior estufa alguma vez concebida no mundo, o Eden Project. No coração da Cornualha, no sudoeste de Inglaterra, no país dos jardins, da neblina e da chuva, nasceu este gigantesco jardim botânico. Foi aqui, numa região já de si bastante turística e com inúmeras razões para o ser, que decidiram erguer as cúpulas do Éden. É a Inglaterra das pequenas aldeias piscatórias, dos castelos perdidos nos bosques e das lendas do rei Artur. Diz que foi na Cornualha, em Tintagel, que nasceu o mais famoso rei britânico. Mas para além das motivações simbólicas, foram também questões práticas e económicas que levaram os idealistas do Éden a escolher a Cornualha para albergar a sua estufa gigante. A indústria tradicional da província estava moribunda, com a pesca, as minas de estanho, a agricultura e as jazidas de argila em crise. Um projeto novo e diferente seria uma alternativa interessante às indústrias locais, uma fonte de empregos, um atrativo para os turistas e a garantia de entrada de divisas. Ergueram os edifícios numa antiga mina de extração de argila, a sua paisagem lunar, uma cratera com 60 metros de profundidade, a lembrar um mundo perdido, determinou a escolha do local. As cúpulas são uma estrutura muito leve, mas forte e resistente. A maior tem 240 metros de comprimento e 55 de altura. Uma espécie de ígolo gigante e uma verdadeira obra de arquitetura que conciliou a estética com técnicas inovadoras. So what we've gone for is an incredibly lightweight tubular steel structure with, as you see, rather than glass, 3 layers like inflated pillows of a chemical film called ethyl tetrafluoroethylene, which is basically cling film to you or I. Very lightweight. Importantly, it lets through ultraviolet light. So if you're a plant, for example, that should have pink leaves, come in here, you will have pink leaves. A Torre de Londres poderia caber no interior desta cúpula e, no entanto, não foi necessário qualquer suporte interno. Assim, as plantas e árvores podem crescer sem entrave. Ao passear pelos frondosos caminhos, os visitantes dificilmente imaginam o ciclópico esforço que foi feito para que o Éden se tornasse num verdadeiro jardim. Numa área equivalente a 35 campos de futebol, foi necessário mover quase 2 milhões de toneladas de entulho e o chão estéril da antiga mina a céu aberto levou ainda 85 mil toneladas de composto orgânico para que as árvores pudessem ser plantadas. You've seen the topography of this and the slopes. How do you get a 10-metre tree weighing 3 tons halfway up one of those slopes? Well, again, because of the young and enthusiastic team we've got, they think laterally, and instead of trying to get it up there with a tractor and a trailer and a forklift truck, we hired in a huge crane, stuck it in the middle, took it right up to the top. As the stuff came out of the lorries, we put it onto the bottom of the crane and just dropped it in the holes that were dug.
Mais do que ser um museu da árvore, o Éden quer mostrar aos visitantes o relacionamento entre o homem e a natureza e a importância dos valores ecológicos. Um teatro vivo para ver como as árvores e plantas de que dependemos crescem no seu habitat natural e como aos poucos foram domesticadas. The main emphasis of the Eden Project is about plants and man's relationship with his environment. There is a need to manipulate the environment to grow food, crops, etc., like wheat, that we all need, but there's also a need to conserve areas as well. As cascatas e os ribeiros trazem a umidade de que esta vegetação tropical precisa. Para tornar o ambiente mais confortável para os visitantes, durante o dia a umidade não ultrapassa os 50%, mas durante a noite sobe aos 90%. Dos trópicos passamos para as regiões temperadas quentes, o chamado clima mediterrâneo. É uma paisagem comum a países tão distantes como os da bacia do Mediterrâneo, a África do Sul, a Califórnia ou a Austrália. E a maioria das plantas, das árvores e das ervas aromáticas que vemos aqui são idênticas às de Portugal. Até o cheiro é o mesmo. Os arquitetos paisagistas do Éden visitaram a Espanha para colher a inspiração que os levou a criar esta paisagem de tom ibérico. We've had some seeds from Portugal from some of the botanic gardens there, and we've sown that, and we have some small plants that are growing in the biome from Portugal. But a lot of the bigger stuff has come from Spain, from nurseries there, where they've been grown on for many years. Pelo menos na Cornualha, as qualidades da cortiça estão a ser divulgadas, defendendo-se assim um produto em que Portugal é líder no mercado mundial. What is there instead? Plastic. There's plastic. Exactly. And how many people like you and I thought, oh, that's really good because not so many cork trees have to die now. I'm really glad that industry have invented something to go in there instead. Uma boa publicidade, tendo em conta o elevado número de visitantes que o Éden recebe diariamente. O jardim é um sucesso. We're entertaining the public as well, but in a serious fashion. We're dealing with environmental issues, green issues, which are important, it would appear, in the current day and age. So we hit a number of issues that all came right for us. Outras razões explicam o sucesso do Éden. Segundo os seus criadores, a abertura do jardim parece ter ocorrido no momento certo. A imprensa inglesa, cansada do fracasso de outros grandes projetos, como o Millennium Dome em Londres, virou-se com expectativas para o Éden, aderiu e deu-lhe um amplo apoio mediático. A afluência de visitantes tem vindo a superar as próprias expectativas dos que fizeram jardins. Contavam com 750 mil pessoas até o final de 2001, mas mesmo antes da estufa gigante abrir as portas, em março deste ano, já 500 mil de visitantes tinham lá ido apenas para observar as obras. E agora que pode desfrutar deste imenso jardim, o público mostra-se ainda mais entusiasmado. I was surprised at how big they were. I thought they'd be slightly smaller, and I was surprised at how many different plants and stuff they've actually got here. It was really nice to look at. It is like touring the world, isn't it? And there's things we've heard about and never seen, and it's very, very interesting. But I'm keen on plants anyway. I've been impressed with the whole thing, the whole setup. Really brilliant, really well done. It's quite a surprise what you find and what things you actually use in like everyday life and where it comes from, because it comes from the rainforest, a lot of it, and it's just like wow, and it's like really, really surprised. But I suppose if you're a real keen naturalist gardener, it's all interesting, isn't it? But for looks, you'd have to say the Exotica, wouldn't you, really? It's like a lady dressing up, isn't it? As cúpulas futuristas, que mais parecem uma nave espacial do que uma estufa, albergam a memória de espécies vegetais de algumas paisagens deste velho planeta onde se cometem tantos atentados contra a natureza. A mensagem que os visitantes aqui recebem pode sensibilizá-los para a inestimável herança do nosso mundo e para a necessidade de o preservar. É esta uma das missões do novo Éden. Entre nós, os jardins botânicos estão fora de moda. O Jardim Botânico de Lisboa, ali à rua da Escola Politécnica, é um oásis na cidade e, se formos indiferentes, bem pode acabar. Mário Leme foi conhecer o Botânico de Lisboa e o seu diretor, Fernando Catarino. Por entre o chilrear dos pássaros e o sussurrar das folhas,
mal se consegue ouvir o buliço. Não parece, mas estamos em pleno coração da cidade, no Jardim Botânico de Lisboa. Em apenas 4 hectares, convivem mais de 2.000 espécies vegetais diferentes, que o tornam no mais importante do país em termos de biodiversidade. Aqui esquece-se a civilização, quase parece um mundo à parte. E mesmo sem fechar os olhos, podemos imaginar-nos no tempo dos dinossauros ou no meio da floresta atlântica. É um mundo de cor, sons e cheiros que incitam à descoberta. Ora, além destes sons bonitos que temos aqui pelo jardim, nós temos naturalmente curiosidades e o mais óbvio num jardim é flores. Neste caso, temos uma planta que eu, nos últimos meses e anos, tenho vindo sempre a mostrar. É a cássia. Eu posso mostrar-vos eu vou cortar até e posso até mostrar-vos de facto um pouco mais em pormenor esta inflorescência que de facto é muito atraente e tem a particularidade, estas flores, se a gente estragar um pedacinho, se a gente esmagar um pedacinho e cheirarmos a nossa mão, este cheiro não engana ninguém. São as pipocas, é o cheiro das pipocas que nós comemos nos cinemas. Para além das curiosidades, há no jardim espécies de rara beleza oriundas de todo o mundo. É o caso da Brachychaeton, também conhecida por árvore do fogo, devido ao seu vermelho incandescente. De origem australiana, foi buscar o nome à mini saia ou saia curta devido às semelhanças entre as suas folhas e as saias do século passado. O valor do jardim é reconhecido, embora mais pelos estrangeiros do que pelos portugueses. I think it's very beautiful. We've been into one of the greenhouses and clearly the plants were suffering a bit from too much light and not enough water. But the ones outside. But the ones outside are very, very beautiful. It's a really fabulous resource. Este lugar tem características tão excepcionais. Espaço verde, numa cidade onde há muito poucos espaços verdes. Espécies vegetais bastante raras. É um lugar com sombra que é especialmente agradável durante o nosso verão. De maneira que acho que isso é algo que devia poder atrair não só estrangeiros, que parece que predominam atualmente, mas também portugueses. Este português já deu o exemplo. Comprou o passe anual mais em conta para si e para o seu cão. Mas quem visita o jardim com menos frequência paga a entrada ao bilhete normal, que custa 250 escudos. Os preços, os estrangeiros pouco reclamam, não é? Às vezes chegam aqui, alguns voltam atrás, não é? Tanto não dizem nada, não é? Não reclamam, mas vão-se embora, não é? Alguns. A grande maioria fica, no entanto, satisfeita com a oferta, quer pelo contacto com a natureza, quer de facto por espécimes difíceis de encontrar no outro lado, como esta figueira já com 120 anos. Este é um marco importante no nosso jardim. Esta figueira tropical é um objeto natural, é talvez o mais notável objeto natural deste jardim. Eu tenho com ela uma relação de convivência de meio século. Costumamos falar e trocar impressões. Eu costumo lhe perguntar como é que foi o vento de ontem e a chuva. É uma companhia de 50 anos. Eu penso que ela também fala comigo. Às vezes não a ouço, porque não estou sintonizado. Uma árvore grande, tão grande quanto os problemas que assolam um jardim. Entre eles, o mais grave é a questão da água. Por falta de dinheiro, as árvores alimentam-se a conta-gotas. São mais de 2.000 espécies vegetais que existem aqui no Jardim Botânico de Lisboa. Como qualquer ser vivo, aqui crescem, se reproduzem e alimentam. Uma figueira tropical pode gastar num dia de verão qualquer coisa como 12.000 litros de água. Isto eleva, claro, o preço da fatura, que já chegou a ascender aos 10.000 contos, num orçamento modesto que atinge os 15.000 contos.
É um problema crónico no Jardim Botânico de Lisboa. Esta árvore é a Citrus grandis, quer dizer, a laranjeira das laranjas grandes. Ela acabou por morrer por minha causa. Disse aos jardineiros que poupassem o máximo da água, porque nós não tínhamos dinheiro para poupar água. E a cura foi de tal maneira, a preocupação foi de tal maneira que a pobre árvore acabou por morrer. Apesar do esforço e dedicação de quem aqui trabalha, o futuro não é risonho, nem para as árvores, nem para os funcionários, que são cada vez menos. Ling, que veio de Moçambique, foi um entre 20, hoje é um dos 5 jardineiros. Há quanto tempo trabalha aqui? Eu estou cá há 20 anos no Jardim Botânico. Porquê é que veio trabalhar para aqui? Eu vim de Moçambique, trabalhava nos caminhos de ferro, como serralheiro mecânico, e entrei aqui e aprendi como jardineiro cá, Jardim Botânico. É uma profissão que gosta? Eu gosto, realmente gosto. Ling ainda é do tempo em que o vizinho Parque Mayer brilhava com os seus espetáculos. Assistiu ao fecho e assistirá provavelmente também à sua transformação em andares e espaços comerciais. O projeto ainda está no segredo dos deuses, mas a Câmara sempre vai avançando que nada irá afetar o jardim. O uso futuro do Parque Mayer, naturalmente, que ainda não está neste momento definido, mas o que se prevê que do Parque Mayer venha a ser é mais um espaço. Aliás, junto ao Parque Mayer, como sabe, existe logo ali um jardim importante, que é o Jardim da Praça da Alegria, e todos os outros espaços irão ser mantidos e, naturalmente, no próprio Parque Mayer também essa vertente irá ser aproveitada. Apesar das garantias, há quem se interrogue sobre as boas intenções, até porque a autarquia nem sempre tem cumprido com a sua palavra. A Câmara de Lisboa esquece de nós. Tem talvez muitos outros problemas, muitos outros espaços, e nem sempre cumpre as obrigações, que é pelo menos cumprir o protocolo, pagar e pagar a horas. Neste momento tem 3 anos de atraso dos 2.000 contos. Se calhar o Sr. Presidente da Câmara não gosta de ouvir isto, mas a gente chama os serviços, estão lá problemas, há dificuldades, e o dinheiro faz-nos muita falta, como é óbvio, não é? Evidentemente que o protocolo existe, o protocolo é para ser cumprido. Se essa situação existe, eu vou averiguar o que está a passar, desconhecer por completo. De lado ficaram os planos de um acesso digno à Avenida da Liberdade, quando o jardim ainda tinha o estatuto que hoje perdeu. Há saudades dos bons velhos tempos em que este era de facto um dos espaços verdes mais importantes de Lisboa. Ajuda precisa-se para o Jardim Botânico de Lisboa. E em Coimbra, o botânico mais rico do país em espécies, o panorama é idêntico. As instituições universitárias têm dificuldades orçamentais e procuram reequilibrar as contas com novas iniciativas. Sofia Leite, depois de visitar o Projeto Éden, foi conhecer o Botânico de Coimbra. São mais de 3.500 espécies que vieram um pouco de todo o mundo e que, ao fim de mais de 2 séculos, fizeram do Jardim Botânico de Coimbra o mais variado de Portugal. Desde as estufas ao bosque de bambus e às palmeiras tropicais, que, dada a riqueza das suas coleções, um passeio pelo jardim é quase uma volta ao mundo das plantas. O primeiro plano data de 1731, mas só passadas 4 décadas, em 1774, se iniciaram os trabalhos por decisão do Marquês de Pombal. Entretanto, o modesto projeto inicial tinha sido ambiciosamente aumentado, mas o Marquês mandou reduzi-lo para moldes mais realistas. Nesse tempo, os hortos botânicos destinavam-se sobretudo a cultivar plantas para fins medicinais. O atual diretor do Departamento de Botânica recorda como chegaram as primeiras plantas. E logo de início as primeiras plantas vieram até da Ajuda. Vieram da Ajuda, que é um jardim um pouco mais antigo do que este, e é curioso que vieram por mar, entraram pelo Mondrego e ficaram então aqui ao cuidado do encarregado do jardim. E foram assim, digamos, as primeiras plantas. A
Além do seu valor botânico, outra curiosidade deste jardim é a sua invulgar arquitetura. Aproveitaram o terreno acidentado e os sulcalcos para exporem o jardim em 6 patamares diferentes, ligados entre si por escadarias de pedra trabalhada e ladeados por um aqueduto. Ao gosto italiano, o jardim mostra uma evolução de estilos arquitetónicos que vai do barroco ao neoclássico. Entre as árvores exóticas, trepadeiras e flores, surgem fontes e estátuas, como a do grande botânico português, Avelar Brotero, que assumiu a direção do jardim nos finais do século XVIII. Nos dias de hoje, o jardim dispõe de um orçamento anual de 23 mil contos, o que parece pouco para uma área de 13 hectares e que implica a manutenção das espécies botânicas e do espólio artístico. O jardim está integrado num departamento da universidade, cujos fundos são proporcionais ao número de alunos. Ora, o jardim precisaria, segundo a direção, de uma verba pelo menos 4 vezes superior àquela de que dispõe. É absolutamente indispensável que o orçamento da universidade tenha, efetivamente, um suplemento destinado à manutenção e implementação de estruturas como esta, nomeadamente o Jardim Botânico. E, de facto, se ultimamente se tem conseguido fazer alguma coisa, nomeadamente alguns projetos que foram por nós apresentados à Universidade de Coimbra e que acabaram por ser contemplados, foi porque, efetivamente, a Universidade conseguiu que fosse, digamos, que a Universidade fosse, digamos, como é dizer, contemplada com um contrato de programa que neste momento está em vigor. Um desses projetos será a abertura ao público da extensa mata que desce até ao Mondego e onde cresce boa parte das espécies exóticas do jardim e que, por falta de fundos, tem estado fechada. Num dos extremos da mata encontra-se uma vasta floresta de bambu, uma planta proveniente do Extremo Oriente. É a espécie vegetal que cresce a maior velocidade no mundo, podendo atingir 1 metro por dia. Neste recanto, junto a uma das entradas, pretende-se instalar uma sala polivalente para concertos de câmara e lançamentos de livros, entre outras atividades. Já em curso estão as visitas guiadas pelo jardim, especialmente para grupos de estudantes e excursões escolares. Dada a extensão do parque, pretendem que no futuro estes passeios a pé possam ser feitos com um pequeno comboio não poluente. E para que os visitantes possam adquirir uma das plantas que viram no jardim, abriu uma loja exclusivamente dedicada à venda de pequenos exemplares. Um viveiro à imagem de um museu vivo. Procuramos dar sempre um acompanhamento às pessoas que aqui se dirigem, explicando, perguntando se estão interessadas no quê, dando alguma explicação sobre as plantas, a origem, para que servem, realçando a importância da nossa flora, de plantas, vulgarmente dizendo, isto é mato. Também é mato, mas todas as plantas que aqui estão, nos seus locais de origem, eram mato, são mato. É uma questão só de lhe dar o valor, no fundo. Temos um tesouro dentro de portas, mas convém valorizá-lo. E juntamente com a planta vendida, segue uma ficha onde se descreve em pormenor o seu caráter científico e os cuidados específicos de que necessita para ter uma feliz e longa vida. Assim pode-se divulgar as espécies do jardim pelo país e ainda contribuir para as suas finanças. A ideia é valorizar o património vivo do Jardim Botânico, porque se há essa falta de financiamento, esta forma é uma das formas possíveis de complementar essas lacunas.
Um setor em que a falta de fundos se fez notar é o dos jardineiros. Nos anos 50 eram cerca de 30, hoje apenas 13. António Bento lembra-se que quando entrou ao serviço, em 1963, 24 homens trabalhavam no jardim. Todos os colegas foram, portanto, sempre uma família aqui. Hoje, com a dificuldade que temos em pessoal que é escasso, portanto, temos dificuldade em dar cumprimento, portanto, aos trabalhos que existem dentro do parque. A maior parte dos homens começou a trabalhar no jardim por acasos da vida, mas ao longo dos anos foi ganhando gosto pelas plantas e pela profissão. Gosto imenso. Faço aquilo que gosto. Dedico-me com brio, alma e coração. É um pedaço da minha vida. Hoje em dia, pronto, já vivo. Em tempos mais novo não pensava assim, mas hoje a idade é outra e vejo isto como a minha vida. Para mim são todas preferidas. Salvo uma que existe, que é a Vitória amazónica. Essa é uma planta que nós vimos crescer mais depressa e requer certos cuidados, tal como estas, mas aquela... Se bem que são todas, para mim, são todas plantas. É numa das estufas que cresce num lago aquecido a Vitória amazónica, a preferida da maioria dos jardineiros. Apesar da frágil aparência, as suas folhas são tão grandes que dizem que na Amazónia as mães índias podiam colocar os seus filhos em cima delas. O único jardim botânico do país onde se pode admirar esta planta, chamada Rainha dos Nenúfas, é o de Coimbra. Graças aos seus herbários e às coleções de plantas vivas, este jardim botânico é mundialmente reconhecido. É um valiosíssimo banco de sementes, um reservatório de espécies, numa época em que se torna cada vez mais vital preservar a natureza. Vamos até ao Parque Natural do Douro Internacional acompanhar o voo dos abutres. Mas para já, quem abre asas